pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, nós vamos hoje para mais uma aula. Hoje a aula é uma aula prática. A aula é sobre fermentação. E para essa aula prática, nós vamos precisar de 3 garrafas, tá? Garrafa pode ser essa daqui, a menorzinha mesmo. Nós vamos precisar também de 3 balões. Vamos precisar também do fermento biológico. Pessoal, a aula de fermentação, o principal ingrediente para essa aula vai ser esse fermento, porque esse fermento, ele é popularmente conhecido como fermento biológico, mas na verdade aqui é um fungo, tá? Do gênero Saccharomyces. Então, nossa principal estrela vai ser esse fermento. Nós vamos precisar também de açúcar, açúcar refinado e água morna. Será só esses ingredientes para essa aula. Então vamos começar. O primeiro passo vai ser etiquetagem. Então a gente vai etiquetar esses frascos. É muito importante etiquetar porque tu vai acompanhar de perto o procedimento que vai ocorrer em cada frasco. Então eu vou colocar no primeiro frasco, eu vou colocar essa etiqueta. Diz o que é essa etiqueta? 100 ml de água mais 5 gramas de fermento, tá? Então, primeiro potinho vai ser com essa etiqueta. Vamos para o segundo potinho. O segundo potinho será com essa etiqueta. 100 ml de água mais 1 colher de açúcar. O terceiro, vou colocar essa etiqueta. 100 ml de água mais 5 gramas de fermento mais 1 colher de açúcar. E aí, a gente vai agora acrescentar esses produtos que tem aqui em cada frasco desse. Pessoal, quem quiser fazer comigo, quem quiser fazer aí em casa, ver o processo de fermentação, ver como um fungo reage quando não tem oxigênio, pode fazer, acompanhar, tira uma foto e me marca lá no Instagram. O Instagram eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você estar fazendo aí esse procedimento. Então vamos lá. No primeiro frasco, tem aqui, ó, 100 ml de água e 5 gramas de fermento. É importante lembrar que essa água deve ser morna, tá? E aí, vamos colocar, que eu vou pegar aqui um copo medidor e vou adicionar 100 ml de água morna. Por que a água tem que ser morna? Para ativar o fungo, tá? Então, é necessário que essa água esteja morna. Agora, qual a temperatura dessa água? A temperatura da água vai ser a temperatura que tu suportar. Como assim que eu suportar? Tu vai colocar o dedo na água, pode ser o dedo indicador, e tu vai ver se tu suporta essa temperatura. Se tu suportar, beleza. Então tu vai colocar o dedo indicador nessa água morna e tu vai contar 10 segundos. Se tu suportar 10 segundos, quer dizer que essa água está na temperatura ideal para o teu experimento. Então vamos lá contar. 1, 2, 3 e assim tu contar até 10. Se tu suportar, beleza. Então, já tem meus 100 ml de água. Vou acrescentar aqui na garrafinha. E vou adicionar também 5 gramas de fermento. Pessoal, esse pacotinho é 10 gramas. Então, eu vou dividir ele ao meio. Que aqui são os 2 frascos, ó. Cada um vai levar 5 gramas de fermento. Então, eu vou dividir ele aqui ao meio. E agora eu vou adicionar o fermento, 5 gramas de fermento. Eu vou adicionar metade desse pacotinho aqui nessa garrafa. Depois que eu adicionei, vou tampar a garrafa, vou misturar meus ingredientes. O fermento, 5 gramas de fermento com 100 ml de água, misturar bem. Pronto, misturou. E depois que eu vou fazer, eu vou colocar, mesmo aqui na abertura do frasco, um balão. É importante, antes de colocar aqui, tu testar a elasticidade do balão. Como é que tu faz isso? Tu vai inflar o balão, para que todos tenham a mesma elasticidade. Eu vou colocar então, agora adicionar aqui, ó. Tá? Pronto.
primeiro frasco está preparado. Esse primeiro frasco tem 100 ml de água mais 5 gramas de fermento. Agora vamos para o segundo frasco. No segundo frasco, eu vou colocar 100 ml de água, lembrando que essa água é morna, 5 gramas de fermento e 1 colher de açúcar. Então, vamos adicionar nessa sequência. Coloquei a água. Adicionei o fermento e agora eu vou colocar 1 colher de sopa de açúcar refinado. E agora eu vou adicionar 1 colher de sopa de açúcar refinado. Pronto, tudo adicionado. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou misturar os ingredientes, os produtos que tá aqui, tá? Vou misturar. E aí, eu vou colocar também uma bexiga. Lembrando que todos têm que testar o processo de elasticidade da bexiga, do balão. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o frasco 1. E eu vou colocar aqui também no frasco, tá? E vamos agora para o último frasco. O último frasco pede apenas 100 ml de água e 1 colher de açúcar. Vamos adicionar também esses produtos. Então, vamos lá, adicionar 100 ml de água morna. E agora eu vou colocar o açúcar. 1 colher de açúcar. 1 colher de sopa de açúcar. Vou misturar açúcar com a água e testar a elasticidade do meu balão. Depois disso, coloco na abertura do frasco. Pronto, terminei meu experimento. Então, eu tenho aqui, ó, 3 frascos. No segundo e no terceiro, eu tenho fermento, ó, 5 gramas de fermento e 5 gramas de fermento. No terceiro frasco, além do fermento, eu vou ter também o açúcar. E no primeiro frasco, eu só tenho água com açúcar, tá? E aí, a gente vai deixar aqui por 1 hora para ver o que acontece com esses frascos. Depois de 1 hora, eu volto aqui para a gente discutir o resultado do experimento. Pronto, pessoal, já passaram-se 1 hora e é o que a gente percebe. Observem, no frasco que tem água e açúcar, como vocês estão vendo, ó, que é o verso do frasco, não ocorreu nada, tá? Nenhum processo, ficou da mesma forma que o inicial. Então, o resultado final foi da mesma forma que o resultado inicial. Vamos para o segundo frasco. O segundo frasco em que foi adicionado 100 ml de água mais 5 gramas de fermento. Vamos observar aqui, ó, de trás do frasco, observe que teve um pequeno processo de fermentação, muito tímido. Então, esse pequeno processo de fermentação ocorreu devido à ativação do fermento. Lembra que a gente colocou água morna? Então, foi esse processo tímido de fermentação que ocorreu. Observe que aqui eu tenho algumas bolhazinhas, como se fosse uma espuma. Então, isso indica que ocorreu um pequeno processo de fermentação. Esse pequeno processo de fermentação liberou uma pequena quantidade de gás carbônico. Esse gás carbônico permitiu que enchesse um pouco o balão, tá? Agora, vamos para o terceiro frasco. Observe o que ocorreu no terceiro frasco. Pessoal, no terceiro frasco, adicionamos 100 ml de água morna, 5 gramas de fermento, mais 1 colher de açúcar. E olha o resultado.
Todo esse processo que está aqui atrás do frasco é o processo de fermentação em larga escala. Como nós adicionamos o açúcar, o fermento, ele se alimentou, o fermento que é um fungo, ele se alimentou do açúcar e ele produziu gás carbônico e produziu também o etanol. O gás carbônico, ele inflou o balão. Então, por isso é que o balão, que teve melhor resultado em comparação com o frasco 1 e 2, foi esse aqui, porque ocorreu o processo de fermentação aqui. Então, observe, o que a gente conclui desse experimento? Que o fungo, ele faz o processo de fermentação. Quando não tem oxigênio, como esse caso aqui, sem oxigênio, ele se alimenta do substrato que tem, que ele encontra, nesse caso ele encontrou o substrato que é o açúcar, e ele produziu sua própria energia. E essa energia, como resultado do processo de fermentação, liberou o gás carbônico. Esse gás carbônico conseguiu inflar o balão. Pessoal, esse processo é o que se usa na fabricação de pães, na fermentação de bebida alcoólica, do vinho, da cerveja. Usa um processo similar a esse aqui que vocês estão visualizando com esse balão, tá? Então, espero que vocês façam em casa, que vocês consigam visualizar esse processo de fermentação na casa de vocês também. E espero que vocês tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula.